Hoje você vai aprender de forma definitiva como desenhar usando Canvas. A função Draw Image, ela vai pegar uma imagem que já existe no seu diretório e renderizar ela na tela, seguindo os padrões de tamanhos e posições que você selecionar. Nessa aula eu vou tirar todas as suas dúvidas de como renderizar uma imagem utilizando o Draw Image. Vem comigo! Bom pessoal, nessa aula aqui nós vamos iniciar o nosso código fazendo aqui um novo projeto, né? New Folder. Na nossa área de trabalho eu vou criar aqui uma pastinha chamada Canvas, já tenho, e vou abrir ela, selecionar essa pasta aqui. Dentro dela eu já tenho umas sprites, tá? Que eu estou utilizando aqui, ó. Primeiro eu tenho essa spritezinha, que é estilo de game, e depois eu tenho essa outra spritezinha aqui que eu achei da internet. Você pode ver que ela tem vários personagenzinhos aqui. Primeiro nós vamos criar aqui um arquivo principal, podemos chamar ele de index.html, e aqui vai estar a nossa página básica, né, em HTML. Aqui vou alterar o título para desenhando com Canvas. E aqui embaixo é o seguinte, pessoal. Aqui embaixo, dentro do nosso body, que é o nosso HTML, nós vamos colocar a nossa tag Canvas. Então, para quem não sabe, é o seguinte, essa tag Canvas, ela é basicamente uma tag do HTML que está indicando que ali vai entrar uma tela de desenho. Essa tag Canvas, ela fica invisível o conteúdo que você colocar aqui dentro. Só vai aparecer aqui dentro o que tiver apenas se o navegador não suportar essa tag. Então você vai colocar aqui dentro, geralmente, uma mensagem: navegador não suporta Canvas. Caso o usuário esteja acessando de um navegador muito antigo, apareça essa mensagem para ele. Ou seja, ele vai saber que a sua aplicação não vai rodar essa função Canvas, mas aí o visitante pelo menos sabe que você informou ele que o que não rodou é porque não suporta. Se você deixar vazio, simplesmente não carrega nada. E às vezes o visitante não vai saber por que não carregou nada. Vai achar que é um defeito na sua aplicação, no seu site. Então vamos colocar essa mensagem dentro da nossa tag Canvas. E aqui embaixo vamos abrir a nossa tag Script, para o JavaScript, tá? Então entre as tags Script nós vamos colocar o nosso código. Primeiro tem que fazer com que o nosso JavaScript reconheça essa tag Canvas. Então eu vou criar aqui uma constante, const, chamada CNV, que vai receber esse meu Canvas. Como que eu vou fazer aqui? Document.querySelector. Eu posso colocar aqui direto Canvas, mas ele vai pegar automaticamente essa query. Mas eu posso também colocar um ID. Vamos supor que eu tenho mais de um Canvas, porque você pode colocar mais de um Canvas ali em cima, ali dentro do nosso HTML. Então você pode também identificar e dar um ID, colocando igual aqui no seu Canvas, colocando ID igual e o nome, meu Canvas, por exemplo. A única coisa é que aqui embaixo no Query Select você vai ter que usar o hashtag, que quando é a cerquilha, né, o hashtag. Quando é uma ID, você usa ele e o nome da ID, beleza? Então, dessa mesma forma, ou da outra forma, colocando Canvas direto e ele sendo único, ele vai detectar esse seu Canvas. Então, já colocamos numa nova variável essa nossa constante Canvas, tá? Eu vou salvar aqui esse nosso index.html e vou abrir aqui para você ver. Então, olha só, aqui abriu a nossa página, tudo em branco, não tem nada, mas eu quero que você se atente aqui em cima, ó. Pode ver que o nosso Canvas ele já carregou na tela, tá vendo? Dentro da nossa, você vem aqui em cima, ó, clica F12 e vem em Elements. Aqui dentro do body, que é o seu corpo do seu HTML, aqui nós temos a nossa tag e ela já está ali, ó, Canvas ID meu Canvas. Então, ela já tem aqui e olha a mensagem aqui, ó, navegador, eu coloquei navegado. Navegador não suporta Canvas, tá vendo? Então, o que que acontece, ó? Ele suporta, então ele aparece só o quadradinho, né? Por que que ele aparece quadradinho vazio nesse tamanho? Porque por padrão, nosso Canvas carregou 300 por 150 pixels, tá? Mas ele não tem nada dentro, então ele carregou esse quadradinho, mas o nosso Canvas carregou. Então, primeiro passo, vamos corrigir esse erro de português. Navegador não suporta Canvas. E nós vamos colocar aqui embaixo outra constante. Essa constante agora vai carregar o nosso contexto, tá? O contexto é onde a gente vai dizer que tipo de desenho, que tipo de coisas que esse Canvas vai ter que renderizar. O nosso contexto, no caso, vai ser 2D, ou seja, nós vamos fazer render em 2D. Então, você tem que colocar aqui que o contexto, né, recebe o nosso CNV, que é a nossa constante do Canvas, getContext. Beleza? Sempre vai ser isso. Sempre vai ser o nome da sua variável, da sua constante que você colocou aqui, né? Que é receber o seu Canva, ponto, getContext. Aí você vai usar aqui 2D.
Então, a partir de agora, eu já com essas duas linhas, eu já estou apto para poder desenhar utilizando o Canvas. Então, o que que acontece? Eu já peguei o contexto 2D dessa minha constante do Canvas, da minha tela, ela tem um contexto lá dentro, peguei o contexto 2D, que são as informações que ele vai poder jogar para mim, e vou poder utilizar ela através dessa constante chamada CTX, tá? Aqui podia ser variável, tá? Podia ser colocar let aqui e let aqui. Mas como você geralmente só vai usar uma vez e é sempre o mesmo, você deixa como uma constante. Então você coloca const aqui e as duas propriedades. Então nós já vamos fazer o nosso primeiro teste, que é desenhar na tela um quadradinho, tá? Que é bem tranquilo para fazer. Primeiro a gente chama o nosso contexto, que é esse aqui, tá? Então eu vou chamar ele aqui embaixo ctx, ponto. Aí tem uma propriedade, né, uma funçãozinha do Canvas mesmo, é fill rect, chamada fill rect, ou seja, preencha um quadrado, tá? Fill de preencher, rect de retângulo, né? Então preencha um retângulo, na verdade, porque você não é sempre um quadrado. Se fosse quadrado, você coloca aqui o tamanho, né? Então vou colocar aqui para a gente testar e já te explico aqui, ó. O que que acontece? Esse fill rect, ele precisa de 4 parâmetros. São esses 4 aqui, tá? Então isso daqui é regra nesse fill rect, ou seja, sempre precisa desses 4 parâmetros. Então, ele vai pedir a posição x, ele vai pedir a posição y, ele vai pedir o tamanho x do objeto e o tamanho y. Também poderia colocar como w, né, que seria a largura, width, e h, que seria a altura, height, beleza? Então, o que acontece? Ó, fiz aqui é, esse retângulozinho. Agora, vamos voltar na nossa página aqui, ó. Carreguei, ó, já está ali, beleza? No caso, não é um retângulo, né? Eu coloquei como quadrado, mas o desenho é fill rect, é retângulo. Mas, ó, por exemplo, eu mudo a propriedade aqui para 100 e ele virou um retângulo. Beleza? Então, aqui, a parte mais inicial, você já entendeu. Só que, olha só, eu coloquei 00 aqui, a propriedade 00, tá vendo? Seria bem inicial no campo x e y. Para quem não sabe, todo posicionamento, né, no HTML, em tudo que você vai fazer, no Canvas também segue o mesmo. Segue o padrão x e y, tá? Do plano cartesiano, ou seja, da esquerda para a direita começa em 0 e o y de cima para baixo também começa em 0 e vai aumentando. Então, eu coloquei que ele está no x0, ou seja, no horizontal 0 e no vertical 0. Ele tinha que estar totalmente colado lá em cima, tá? Só que tá vendo que ele tem uma bordinha aqui em cima? Isso é porque o nosso body, ele cria essa margem automaticamente. Então, a gente tem como corrigir isso, mas não é do Canvas, é antes do Canvas carregar, tá? Então, é no nosso padrão do corpo da página. Se você quiser arrumar isso para ficar zerado, já vou aproveitar e colocar para você. Você tem que colocar aqui em CSS, Style Type Text barra CSS. Isso aqui é uma propriedade de CSS, então você vai fazer os ajustes, tá? Vamos colocar aqui no corpo principal, ou seja, no meu body eu estou aplicando alguns ajustes. E daí eu vou resetar esses ajustes que vêm por padrão sempre umas margenzinhas, tá? Então aqui via CSS, ou seja, direto no nosso body, nós estamos aplicando isso. Eu vou querer que o margin seja 0, tá? E meu padding seja 0 também, beleza? Quando eu salvei aqui, ó, já colou lá em cima. Agora sim, ó, a nossa posição ficou zerado certinho. Então, se eu quero posicionar o objeto na tela, eu mexo nesses dois parâmetros. Eu posso colocar que eu quero a 50 pixels de largura, vou salvar aqui para você ver. Ele veio para cá, ó. Ele andou 50 pixels dessa largura. Se eu quero que ele ande 150, salvei, ele veio 150. Beleza? Eu posso vir aqui e reduzir isso aqui para vocês conseguirem ver na mesma tela aqui, ó. Agora é o seguinte, se eu quiser que ele mude aqui 50 pixels, ele desceu 50 pixels, tá vendo? Mas aí tem um porém, ó. Aqui dentro do nosso Canva, ele tem, lembra que eu falei que o nosso Canvas tem um tamanho padrão, ó. Ele está já no limite. Então, se eu fazer com que isso aqui fique descendo cada vez mais, você pode ver que ele some, ó. Ele já desapareceu, porque o meu Canva, ele tá muito pequeno na tela, tá vendo, ó? Se você for ver aqui, ele tá ali, ó, a 150 pixels de altura. Só que eu coloquei que o meu desenho vai começar em 150 pixels, então ele sumiu, tá? Então, o que que eu faço primeiro? Ó, vou até voltar aqui 20 pixels para você ver, ó. Beleza? Voltei 30 pixels, 120.
Então ele começou a desenhar aqui, mas ele cortou onde ele parou, tá? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar o tamanho da nossa tela de pintura, o tamanho da nossa tela Canvas. O que que nós vamos fazer aqui? Quem que é a nossa tela de pintura? Esse CNV, tá? Então nós vamos colocar aqui, vou até comentar, alterar resolução do Canvas. Aí aqui embaixo nós vamos colocar cnv.width, que seria a largura dele, né? Ele vai receber quanto? Eu posso colocar aqui 500, por exemplo, qualquer valor, tá? Ó, vou colocar 500 e aqui cnv.height, que representa a altura, coloco 500 também, tá? Lembrando que esse width e esse height, isso sempre é uma propriedade do CNV, tá? Do Canva. Já esse valor 500 é arbitrário, a gente que escolhe, você que escolhe. Então, ó, atualizar aqui, já veio aqui para baixo, tá vendo? Agora, se eu paro o mouse aqui, ó, você pode ver que o nosso Canva, a nossa área azul aumentou. E tá ali embaixo mostrando como 500 por 500. Só que o que que acontece? Se eu aumento nossa tela, vou aumentar aqui a nossa tela, e eu parar o mouse aqui, pode ver que o meu Canva, ele tá 500 por 500 nessa área azul, mas ainda a minha tela, ela tá com tamanho branco. Vamos supor que eu quero o tamanho inteiro da tela, né? Então, nós vamos ter que vir aqui e vamos colocar a propriedade, então, para ele pegar o tamanho da minha tela inteira. Aí você coloca a propriedade inner width para ele e aqui embaixo inner height. Fazendo assim, na hora que você salva, olha só, agora o nosso Canva tem a tela inteira. Beleza? Se você amplia aqui, amplia para o lado e atualiza, ó, pegou a nossa tela inteira de novo. Beleza? Quando você usar a tela inteira, você vai ver que ó, o seu Canva ele vai ampliar um pouco a sua área de visão, tanto aqui embaixo quanto aqui do lado. Para corrigir isso, aí você tem que ir lá de novo no CSS, tá? Então o que que acontece? Ele criou uma barra de navegação. Essa barra aqui é chata, né? Então é algo que vai incomodar. Você vai voltar aqui no seu código e aqui em cima no seu CSS ali no body, dentro de onde você alterou a margem, você vai colocar overflow hidden. Na hora que você colocou isso, salvou, agora sim a sua tela sumiu, a sua barra de rolagem vertical e a sua barra de rolagem na horizontal. Beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é como desenha, tá? Isso daqui era uma informação para quem é iniciante e caiu nesse vídeo de paraquedas. Agora o que a gente vai mostrar é a função chamada Draw Image. Para você fazer essa função, vou colocar aqui desenhar na tela imagem. E aqui dentro, para desenhar uma imagem, você vai colocar ctx, que é o nosso contexto, e chamar a função Draw Image. Esse Draw Image tem três formas de fazer, eu vou passar as duas principais. Primeiro, você precisa passar uma imagem. Depois você vai precisar passar a posição X, a posição Y dessa imagem e depois o tamanho que ela vai ter. Ou seja, a primeira forma usaria 5 parâmetros. Aqui na imagem, você tem que carregar para ela uma variável que seja uma imagem. Como que a gente vai fazer isso? Aqui em cima, vou colocar criar variável da imagem. Então, aqui em cima você vai colocar a sua imagem. Você vai colocar let, vamos supor, minha imagem, que daí você vai usar lá embaixo, né? Recebe new image. Então, isso daqui é do JavaScript para você carregar, dizendo que essa variável vai receber uma nova imagem. Disso aqui, você tem que dizer aonde está a sua imagem. Vai colocar minha imagem.src, beleza? Que é o caminho da imagem. E você tem que dizer para aonde está a sua imagem. Como nós estamos na pasta index junto com as imagens, eu já posso colocar aqui direto o nome das minhas imagens, que estão aqui no cantinho. Você pode ver, tem o sprite1.jpg e sprite2.png. Se eu tivesse dentro de uma pastinha, eu colocava aqui, ó, nome da pasta barra nome da imagem, beleza? Ponto e a extensão, né? PNG no caso. No meu caso aqui, elas estão no mesmo diretório, então você vai colocar sprite1.png. Carreguei minha imagem, ela está aqui nessa variável agora chamada minha imagem. Eu vou copiar ela e aqui embaixo onde ele pede um parâmetro de imagem, né, eu tinha escrito imagem só para você saber que ia receber uma imagem, eu vou colocar essa variável, beleza? Então agora sim, o meu ctx imagem já tem o primeiro parâmetro que é a minha imagem vindo daqui. Agora eu preciso posicionar ele. Segue o mesmo padrão, tá vendo? Na tela não carregou nada.
segue o mesmo padrão da forma que a gente desenhou o nosso retângulo na tela. Posição X, posição Y e o tamanho que a gente quer. Só que se eu coloco aqui, eu vou colocar 80 por 80 pixels, tá? Você vai ver aqui que nada acontece, ó. Beleza? Por quê? Porque o nosso código, ele carregou uma imagem, por mais que essa imagem esteja no meu computador de forma local, o nosso código, ele lê primeiro tão rápido que quando ele chama essa imagem, ela ainda não está pronta. E essa imagem, para entrar dentro do nosso sistema, do nosso código, ela precisa ser rapidamente baixada para poder ser renderizada. E o que acontece? O navegador ele lê o código, a imagem não está pronta e ele não joga na tela. Então eu tenho que avisar o nosso JavaScript para que ele faça o seguinte, ele só carregue depois que essa imagem esteja pronta. Então o que a gente tem que fazer? Vou colocar aqui embaixo um comentário e colocar assim, chama uma função quando a imagem esteja pronta. Então aqui embaixo eu vou criar uma função que vai escutar e verificar quando essa imagem estiver pronta. Então eu vou copiar o nome dela, ponto onload, ou seja, quando carregar, recebo uma função. Faço uma função. Que função? Eu vou abrir aqui e posso colocar aqui embaixo, por exemplo, console.log carregou a imagem. Uma coisa que eu vi aqui, eu tenho a sprite1.jpg e sprite2.png aqui em cima, tá? Eu coloquei aqui invertido, eu coloquei sprite1.png, então é .jpg, tá? Para não ter problema, verifica sempre se o nome e a extensão está correta. Atualizei, vou colocar para carregar, e você pode ver que aqui no canto, ó, no meu console, ele já diz carregou a imagem, mas aqui na tela não carregou, porque eu não chamei ainda a função de desenhar. Ou seja, ele chamou essa função depois que ele já tentou desenhar. Então, esse carregou imagem, aqui dentro eu tenho que chamar uma função. Então, aqui dentro eu vou chamar a função tipo carregar imagem, beleza? Ou seja, vou entrar aqui dentro, depois que ele certificou que a nossa imagem foi carregada, aí sim ele chama a nossa imagem. Essa função não existe, carregar imagem, e eu tenho que fazer com que ela carregue a imagem aqui, ó. Então aqui eu vou transformar numa função, escrever função, e aqui eu coloco function, vou dar o nome carregar imagem, que eu coloquei ali, e agora eu joguei aqui dentro. Beleza? Então, para você entender melhor, se você é iniciante, entrou quando a minha imagem foi carregada, ele avisa o navegador e daí sim ele chama o carregar imagem. Essa função é isso aqui inteiro e ele chamou ela e ela vai carregar aqui dentro. Aí sim que ele vai fazer e chamar essa função. Vou salvar, Ctrl S, e agora quando eu volto, está aqui a minha imagem desenhada. Se você vê, essa imagem zona grandona, ela carregou aqui, bem pequenininha. Porque agora eu vou explicar o tamanho e a propriedade dessa primeira forma, né, de fazer. Então essa é uma das formas de você desenhar a sua imagem. Isso é mais recomendado quando você só tem uma imagenzinha para desenhar. Você só precisa colocar o tamanho dela e a posição. Só que você pode ver que essa imagem que eu coloquei, ela é considerada um sprite de imagem, ou seja, uma coleção de várias pequenas imagens, da qual eu quero fatiar ela para poder pegar as imagens que eu desejo. Essa forma não é tão útil para mim, né? Então aqui, ó, eu coloco o tamanho que eu quero da imagem carregar e aqui eu quero a posição. Então se eu quero 50 por 50, 180 por 180, salvei, ó, ele já aumentou. Mas para mim, nesse caso, não é necessário, porque aqui não é apenas uma só imagem, tá? Então isso daqui só seria útil se fosse carregar uma imagem inteira mesmo. Para vocês entenderem melhor, vou dar um exemplo carregando uma imagem inteira. Vou pesquisar aqui na internet pela imagem do Sonic, vou salvar ela no computador, dentro da nossa pasta Canva, da nossa aula, e vou colocar como Sonic. Salvei, e agora eu tenho aqui dentro a nossa imagem chamada Sonic. Então aqui eu vou trocar o nome da imagem para Sonic PNG e vou atualizar. Quando eu voltar, carregou a nossa imagem. Então dessa forma é útil essa primeira forma de você renderizar uma imagem, caso você já tenha uma imagem total e queira só colocar a posição dela e o tamanho dela. Caso você tenha esse tipo de imagem, que é o mais comum para você usar em jogos, é uma sprite, né, tile map, então você teria que usar outra forma de renderizar a imagem. Vamos voltar aqui para o nosso nome de imagem, colocar nossa sprite1 novamente, .jpg, e agora nós vamos aumentar ela, tá? Então, para a gente aumentar ela, nós temos que colocar mais 4 parâmetros, tá? De novo, posição X, posição Y,
tamanho em largura e tamanho em altura. Já vou explicar para vocês. Vou zerar tudo aqui para você entender melhor. E aqui você vai ver que aqui ainda recebe o primeiro parâmetro, que é a imagem, você precisa. Depois você tem mais 8 parâmetros, que são duas de questão de posição e mais duas de tamanho, depois mais duas de posição e mais duas de tamanho. Só que olha só, nesse primeiro aqui, eu vou até dar um Enter aqui para vocês não se confundirem e verem melhor, e vou ir comentando eles, tá? Então, olha só, essa é a nossa função de desenhar a imagem. Então, aqui, você coloca a posição que você quer, da onde começa o desenho, tá? Então, aqui é a posição X e posição Y, da onde começa o desenho. E aqui vai ser o tamanho desse desenho, beleza? E aqui embaixo a posição dele na tela, posição X e Y. E aqui é referente ao tamanho que você quer que esse render fique na tela. Não entendeu? Bora para um desenho então para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira desenhar apenas essa parte onde está em destaque. Primeiro eu tenho que saber a posição inicial, X e Y, da onde inicia essa parte da imagem. Então eu tenho todo esse desenho inteiro aqui. Só que ele tem um limite aonde ele inicia aqui, ó. Então, eu tenho que saber exatamente onde está o X e Y do início da imagem e aonde eu quero finalizar essa imagem. Aqui eu vou ter exatamente também o tamanho onde eu quero final. Então, eu vou ter que descobrir quanto de largura essa imagenzinha, esse quadrado tem e quanto de altura ele tem. Esse quadradinho azul aqui vai ser a minha largura e a minha altura. Se eu quisesse colocar toda essa imagem dentro daquele quadradinho, eu simplesmente colocaria o tamanho total aqui da imagem. Então, vamos supor que eu queira colocar 500 pixels dessa imagem, eu colocaria aqui. E aonde ela inicia? Ela vai iniciar aqui do zero. Então, eu deixo em 0, 0. E aqui é o posicionamento da onde ela vai ficar dentro do meu canvas. E aqui é o tamanho que eu quero que ela renderize. Quero que tudo isso, dos 500 por 500, renderize em 100 pixels por 100 pixels. Se eu salvar e entrar aqui, ó, você pode ver que ele renderizou na posição 0, tá? 100 pixels e colocou toda aquela minha imagem de 500 por 500 aqui dentro. Então vamos colocar aqui, primeiro aqui a posição X de onde inicia o corte da imagem, aqui posição Y de onde inicia o corte da imagem, aí aqui tamanho da largura da imagem que você deseja e tamanho da altura da imagem. Posição X de onde fica a imagem no canvas e aqui vai ser a posição Y de onde fica a imagem no canvas. E aqui o tamanho que você deseja, largura desejada e aqui a altura desejada. Então, olha só, você tem todas essas propriedades agora para você poder saber e desenhar na tela. Então, como a gente estava tentando, vamos tentar desenhar essa parte aqui. Esse sprite, eu sei que cada quadradinho desse tem a diferença de 72 pixels. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na posição, eu sei que se eu colocasse 72 pixels de largura e de altura, ele ia pegar aqui em cima, ó. Ele ia pular 72 aqui em cima, 72 aqui embaixo. Ele ia me renderizar aqui no meio. Então eu tenho que colocar duas vezes 72. Ele tem que pular daqui, vir para cá e aqui de cima descer também 2. Então eu tenho que colocar 144. Vamos testar 144 aqui. E aqui embaixo, como ele está 500 e eu quero um quadradinho daquele mesmo tamanho, eu também coloco 72 pixels, beleza? Ctrl S, salvei. E agora eu vou voltar aqui, ó, o meu render já está aqui, 72. Mas olha só, eu coloquei que eu quero que ele faça um render de 100 pixels, então ele esticou. Tá vendo que ele ficou quadriculado aqui, ó? A minha imagenzinha aqui, ela ficou mais esticadinha aqui. Então, para corrigir isso, eu também tenho que colocar 72 aqui. Ctrl S, vou salvar ele, ó. Agora sim, a minha imagem daqui ficou mais próxima e mais fiel ao que está ali. Beleza? Ó, coloquei lado a lado aqui para vocês. Fechou, né? Agora, o seguinte. Aqui é o posicionamento, ó, onde eu quero. Mas vamos supor que eu quero desenhar outra vez. Você pode vir aqui, selecionar esse canvas, Ctrl C, colocar Ctrl V. Aqui, na hora que já desenhou, ele já está desenhando duas vezes aqui, só que ele está desenhando um em cima do outro. Então, vamos supor que agora eu quero pegar essa imagenzinha aqui do lado, ó, beleza? Para continuar a nossa imagem. Então, eu vou fazer com que o primeiro renderize essa parte aqui e o segundo vai renderizar essa parte aqui. Então, como ele já está desenhando a segunda parte, eu só tenho que mudar o do primeiro, né?
Do primeiro, eu tenho que tirar aqui, ó, o meu X em 72 pixels, que daí eu faço com que ele volte, ele está começando a carregar daqui. Então, eu tenho que fazer ele começar a carregar aqui, daqui onde está o mouse, ó, voltou. Então, a partir daqui, ele vai carregar 72 pixels e ele vai carregar o mesmo tamanho. Então, aqui no meu Y, eu mudo, no meu Y não, aqui no meu X eu mudo para 72, tá? Isso no render da imagem, só que se você voltar aqui, ele ainda está em cima do outro, então você não está vendo o que está acontecendo. Então eu tenho que mudar a posição desse meu aqui. Vamos colocar em 100 para você ver ele se afastando bastante, ó. Ele foi lá para o lado, tá vendo? Direito. Agora eu já consigo ver o de trás. Pode ver que agora o de trás aqui é essa parte. Então eu vou fazer com que ele cole. Para ele colar, segue o mesmo padrão, 72 pixels. Na hora que eu atualizei, ó, ele já continuou. Então já desenhamos dois sprites lado a lado e eles parecem a mesma imagem. Beleza? Só que é o seguinte, isso aqui é bem importante. Porque isso aqui que você pode desenhar e criar uma animação através disso. Vamos então aumentar a nossa ideia, mas a função, para quem já pegou, para quem já viu como entende, aqui é o necessário, tá? Mas vamos modificar aqui para vocês terem uma noção do que a gente pode fazer com esse Draw Image. Vamos mudar então o nosso Sprite 1 para o nosso Sprite 2.png. O nosso Sprite 2 é essas imagens aqui. Beleza? E como que eu faço para carregar uma imagem dessa que eu baixei da internet? Como que eu faço para saber que tamanho que eu vou utilizar? Você pode baixar da internet essas imagens prontas, né? E só que às vezes você não sabe como que vai vir, porque as sprites vêm já pré-definidas. Se eu parar o mouse aqui, ó, ele tem 1024 pixels de largura e 831 pixels de altura. Seria 832, porque ele está número ímpar. Então você vai abrir a sua imagem, aí você vai ter aqui, ó, as imagens carregadas na tela e você vai contar quantas imagens tem, beleza? Você baixou lá da internet, você vai contar quantas imagens tem. Então primeiro nós vamos ver a largura. Essa sprite tem 16 imagens na horizontal e ela tem 1024. Você vai abrir a calculadora, 1024 pixels divididos por 16. 46, não, tô doido. Por 16. Deu 64 pixels. Então você sabe que a cada 64 pixels na largura, ela tem uma imagem. Você vai ter que fatiar ela ali. Na altura, a gente viu que aqui tem 832 pixels. Você vai fazer aqui, ó, 832 divididos por 13. Também dá 64. Então, através desse cálculo, você sabe que esses sprites aqui, ele tem 64 por 64 pixels. Voltando aqui no código, agora eu posso posicionar aonde eu quero cortar essa imagem. Se eu quero colocar ela 0.0, não vai ter imagem nenhuma aqui. Você pode ver, ó, se eu começar ela aqui do canto esquerdo, não tem imagem nenhuma. Então eu sei que eu tenho que ou iniciar ela aqui de baixo, se eu quiser esse personagem, ou iniciar ela a partir daqui, se eu quiser o de cima. Vamos escolher o quê? Vamos escolher essa joaninha aqui, ó. Então, para a gente escolher essa joaninha, para ficar um pouco mais difícil, para não pegar aqui em cima, eu tenho que contar quantos sprites ela está ali para baixo. Então, ela tem um, que é o vago aqui, 2, 3, 4, 5. Então, ela começa a partir do quinto sprite. Então, eu tenho que multiplicar esses 5 sprites por 64, que é o tamanho dos nossos pixels. Eu tenho 320 pixels. Então, a minha posição X vai ser em 0. Por quê? Porque ela está colada na parede a que eu quero. Então, o meu X horizontal, ou seja, a minha distância horizontal da imagem, é em 0. Então, ela está colada. Aqui embaixo que eu vou colocar os 320. Vou salvar e eu já vou ter ali essa imagenzinha colocada, tá vendo? Automaticamente. Por quê? Porque o nosso resto aqui já está colocado, só que está como 72. Como ela tem a nossa borda maior, ela acabou aparecendo inteiro sem nenhum corte. Mas o tamanho exato que a gente tem que usar nela é 64 pixels. Vamos colocar aqui 64, que é o tamanho da nossa renderização. Aí você vai ver que ela ficou um pouquinho menor, mas agora ficou na qualidade correta para esse sprite. E agora é o seguinte, você pode ver que cada uma dessas imagens, elas parecem que são iguais, mas elas estão simulando um movimento. Basta você encontrar qual é o par do movimento de cada um desses sprites. Então eu posso ver que a cada 4 sprites, ela repete a movimentação para onde ela está. Então se você verificar a cada 4 sprites, essa joaninha está virada para baixo. E essas sprites que estão sempre na mesma direção, elas são sequenciais. E elas simulam geralmente uma caminhada ou alguma ação. Nessa sprite aqui, eu suponho que é uma caminhada. Eu baixei ela de exemplo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos simular
a troca de imagem, simulando uma animação. Vamos escolher essa joaninha aqui, e para ela ir para a próxima imagem, nós temos que pular 4 sprites. Então, nós vamos voltar aqui no código e vamos criar uma função para quando a gente clicar. Função ao clicar alguma tecla. Aqui eu vou colocar um add event listener, keydown, que é uma função que vai ficar escutando quando eu clicar na tecla. Qualquer tecla, ele aciona essa função, tá? Eu vou colocar uma função de seta direto, beleza? E ele vai carregar o que tiver aqui dentro. E aqui eu posso colocar um parâmetro, né? Eu posso colocar aqui um event, né? E daí aqui dentro, quando eu clicar, eu posso colocar console.log, clicou, para você ver se realmente está carregando isso aqui. Você volta lá no seu código, abre o inspetor aqui, o inspetor de código no F12, vê o console aqui do lado, e quando você clicou, ó, qualquer tecla, ele vai ficar ali dizendo, ó, clicou, 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 beleza? Então a gente não está escutando por enquanto qual tecla, mas sim que qualquer tecla que clicar, ele vai acionar. Beleza, já sei que está funcionando a nossa função do clique, né? E o que eu vou fazer? Aqui, toda vez que eu teclar, eu quero que mude a posição do render da minha imagem, tá vendo? Só que ela vai mudar o quê? Se o 320 era onde eu pegava ela aqui, eu quero mudar a minha horizontal, né? Eu quero mudar a minha posição na distância x. Então, esse valor do x que vai trocar, beleza? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode colocar que aqui vai receber um x no parâmetro de carrega imagem e pode colocar que ele recebe um y também. É uma variável, né? Então, você pode colocar que aqui no lugar de 0 vai entrar x e aqui no lugar de 320 entra y. Beleza? Salvou. Na hora que eu voltar aqui, sumiu, porque quebrou o nosso código. Esse XY não existe, ele nem sabe, né? E aqui, ó, no carregar imagem, quando a gente inicia o game, eu não coloquei esses parâmetros. Eu tenho que passar aqui os dois valores por vírgula, tá? Então, para ele voltar a carregar como estava antes, eu tenho que colocar 0 aqui e 320 aqui. Aí eu salvo, ele voltou a carregar. Então, agora, o valor que estava aqui dentro está sendo jogado aqui de fora. 0 e 320. Fechou? Isso eu voltei meu código como estava antes. Mas eu coloquei aquele x e y ali porque eu quero fazer uma funçãozinha aqui na hora que a gente clicar na tecla, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou jogar esses valores numa variável aqui fora, tá? Não posso colocar ela aqui dentro dessa função, que senão fica uma variável só para mim usar aqui. Como eu vou usar ela aqui embaixo, no Event Listener, eu tenho que jogar lá para fora. Eu posso até colocar aqui em cima para a gente colocar, né? Uma forma de let posição x inicial, e eu posso colocar 0, ou seja, a posição do x inicial ele começa em 0. Aí eu posso colocar a posição y, mesmo nome, inicial, e daí aqui eu coloco em 320. Aí agora onde eu coloco aqui, ó, eu vou jogar aqui, ó, posição x inicial e posição y inicial. Beleza? Faz sentido? Eu voltei aqui no nosso código? Faz sentido. Só que essa variável com o nome inicial, ela remete que é uma variável que é só na hora que inicia. Só que como eu vou ficar trocando o valor aqui, ó, toda vez que eu clico, não convém eu usar esse nome inicial, tá? Então, vou colocar aqui somente posição x. E aqui também somente posição y. Vamos tirar aqui de baixo também, posição x. E aqui também posição y. Então, aqui embaixo, na hora que eu clicar, eu vou colocar aqui o posição x, tá? Essa variável, ela vai receber qualquer valor. Eu posso colocar que ela recebe 30. E eu vou colocar que a posição y, ela recebe outra posição, 40, 50, sei lá. Só que eu não quero trocar nossa posição, lembra? Y. Então, nossa posição Y, eu nem preciso colocar ela aqui. Nem preciso colocar que vai mudar. Por enquanto, ela fica ali. E na posição X, eu sei que eu não posso colocar 30, porque os nossos sprites, eu sei que ele corre de 64 pixels por 64. E a cada quantos pixels que eu vi que ele muda? A cada 4 pixels. Então, eu posso colocar aqui 4 vezes 64 pixels. Ele vai dar exatamente o valor em pixels se eu vim aqui e multiplicar na mão e colocar manualmente o valor total. Se eu coloco aqui, por exemplo, 4 vezes 64, ele dá 256. Eu poderia muito bem colocar aqui 256, não tem problema. Mas você também pode colocar 4 vezes 64, para você saber que esses sprites aqui pulam de 4 em 4. Então, vou colocar que quando eu clicar, a minha posição X vai receber 4 vezes 64. E o que ele vai fazer? Ele vai ter que chamar de novo esse carregar imagem.
Então, vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui, e ele vai chamar novamente. Volto aqui no meu código, cliquei uma tecla, ele desenhou. Só que tá vendo que ele desenhou bem por cima, ó? Se eu der zoom aqui, ó, você pode ver que ele desenhou por cima. Isso acontece porque o nosso Canva, ele vai sempre desenhando, mas a gente precisa apagar o que ele vai fazer. Por quê? Ele é tipo um quadro. Enquanto você não mandar apagar, ele vai desenhando por cima, o que você mandar. Então, toda vez que eu chamar carregar imagem, eu vou mandar limpar minha tela. Limpar tela Canva. E aqui eu vou colocar embaixo um comentário que eu não coloquei antes, que é desenha na tela. O que eu quero limpar na tela? Para limpar na tela, a gente usa igual aquele parâmetro CTX, que é o nosso contexto, igual o fill rect, tá? Que é o que a gente desenhou quadrado no início da aula. Você vai colocar a posição inicial X, posição Y, o tamanho que você quer. Só que ao invés de ser fill rect, a gente vai usar a funçãozinha chamada clear rect. O nome já diz, clear, limpar. Limpar o retângulo. Da onde que eu quero iniciar? Eu quero iniciar a tela inteira, então eu vou colocar a posição X que começa no zero, posição Y também no zero, ou seja, no cantinho da tela, e a minha largura total. Então eu quero que ele pegue o meu canva.width. Eu quero que ele pegue o valor da minha tela inteira. E eu quero que na altura ele pegue também o valor canva.height, que é a minha tela inteira. Feito isso, eu salvei. Agora eu atualizo. E quando eu clicar, você pode ver que ele mudou a imagenzinha agora, ó, e não desenhou por cima. Fechou? Só que agora é o seguinte, o que acontece é que eu pulei da primeira imagem para a segunda. E agora como que eu faço para pular da segunda para a terceira, que está ali a 4 sprites de diferença, e depois da terceira para a quarta, também está a 4 sprites de diferença. Voltando no código, eu venho aqui e ao invés de eu colocar que a minha posição vai receber 4 vezes 64, eu coloco um maisinho aqui na frente. Colocando esse maisinho significa que a minha posição vai receber o valor que ela já é, mais 4 vezes 64 pixels. Tá? Vou atualizar e agora eu vou clicar aqui, ó. Conforme eu for clicando, quando ele passou o tamanho da imagem, ele começa a ficar branco, porque ele está somando no fundo ali, mas a nossa imagem já ultrapassou o limite da tamanho da nossa tela aqui, ó. Ele foi desenhando até que uma hora essa imagem já acabou. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar aqui, ó, o tamanho máximo que ele vai chegar, que é o último nosso sprite aqui, que seria, vamos ver, ó, passou uma, passou duas, três. Na quarta sprite, ele já passou o limite do tamanho da imagem. Então ele vai dar o que? 700 e pouquinho, vamos colocar como se fosse 800. Então aqui embaixo, nós vamos verificar o seguinte. Se a posição X for maior que, vamos colocar 800, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se a posição X nesse cálculo passou de 800, então ela já estourou o tamanho da imagem, que seria o finalzinho dele aqui. Então significa que ele já pulou desse aqui, já estava indo para algum canto, né? Ou para esses outros, ou para, no caso, como ele está pulando de 4 em 4, acabaria a imagem. Então, ele ultrapassou a imagem. Eu tenho que colocar aqui o posição X recebe 0, que é a nossa posição inicial aqui, ó. Aqui em cima, ó, nossa posição inicial. Só que se eu tivesse pegando, por exemplo, essa imagem aqui, ó, desse bichão aqui, marrom, ele não começa em 0, tá vendo? Ele começa aqui, ó, ele tem uma margem da nossa largura, né? Então ele tem 3, 4, tem 6 pixels, né, de 64 antes. Então você ia colocar que ele voltava não em 0, ele ia voltar na posição que esse pixel está, beleza? Caso fosse fazer com uma sprite aqui do meio. No meu caso, o nosso X é porque a nossa sprite inicial, ela começa mesmo aqui bem do cantinho, ó. Essa daqui, ó, que começa virado para baixo, beleza? Então aí eu faço com que ela volte no zero aqui, e daí sim, quando eu atualizar a página aqui, e vou clicando agora, ó, ele vai indo eternamente em loop. Obviamente, essas sprites parecem não ser sequenciais, por causa que tem um que tem essa partezinha de cima, outros não, tá? Mas é somente para vocês pegar como funciona o negócio, tá? Não se detalhe se a imagem aqui tá na sequência certa, que eu nem estudei essa sprite para saber quais são as regras. Mas provavelmente, aqui em cima os que tem essa partezinha aqui, eles são só até aqui, ó. E os de baixo são outros, né? Então tem que fazer todo esse cálculo aqui, ó. Mas pode ver que às vezes ele começa na linha de cima e termina na linha de baixo.
Então, esse cálculo que tinha que ser feito aqui, às vezes ele também tem que modificar aqui questão do y, tá? Que no nosso caso, o nosso y, a gente não está colocando ele para atualizar aqui, beleza? Mas era só isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Se vocês gostaram dessa aula, clica no like, se inscreve no canal. E se você ficou com alguma dúvida sobre o Canvas ou alguma parte do JavaScript, coloca aí nos comentários, que na próxima aula eu dou uma revisada e coloco a sua dúvida junto. Ou escreve também qualquer coisa nos comentários, mas escreve só para eu saber que você passou por aí. Valeu e eu te espero na próxima.